Olá, alunos! Eu sou a professora Érica e nós iremos para mais uma aula. Na aula de hoje, nós iremos estudar sobre a primeira lei da termodinâmica. A ideia de aproveitar o calor para produzir movimento, que no caso do trabalho, é bem antiga. Eros Alexandria já propõe em sua Eolipila tal aproveitamento. Esta ideia ganhou a forma de máquinas térmicas e se revolucionou na segunda metade do século XVIII, no caso da Revolução Industrial, a maneira pela qual as pessoas se relacionam e produzem seus bens. Até então, a força para a produção de bens era braçal e bastante personalizada. O homem percebe então que ele pode utilizar a força da água para a realização de trabalhos como a moagem de grãos. Com a máquina a vapor, o homem passa a controlar fontes de energia, sendo capaz de produzir bens em larga escala. A primeira lei da termodinâmica, ela corresponde, na verdade, ao princípio da conservação da energia. Assim, o calor fornecido ou retirada de um sistema resultará na realização de trabalho e na variação da energia interna do sistema. Temos, então, aqui o calor fornecido ou retirado representado pela letra Q é igual ao trabalho mais a variação da energia interna, como vocês podem estar analisando nessa equação abaixo. O trabalho realizado pelo gás sempre vai ser maior que zero. Quando o gás se expande, temos uma variação de volume positiva. Então, dissemos que o gás realizou o trabalho, pois é a força do gás que desloca o êmbolo. Trabalho realizado sobre o gás sempre será negativo. Quando o gás é comprimido, dissemos uma variação de volume negativo. Então, dissemos que o trabalho foi realizado sobre o gás. Energia interna, representada pela letra U maiúsculo. A energia interna de um gás está diretamente relacionada com sua temperatura. Assim, uma variação da temperatura do gás indicará a variação de sua energia interna. Para moléculas monoatômicas, tem-se que a energia interna é igual a 3/2 o número de moléculas vezes R. Lembro lá da aula sobre os gases perfeitos, o R, que é a constante universal dos gases e que é multiplicado pela temperatura. Ou seja, nessa equação, nós temos que a energia interna é igual a 3/2 multiplicado pelo número de mols, constante universal dos gases, e a variação da temperatura. Numa transformação isovolumétrica, todo o calor recebido ou cedido pelo gás será transformado em variação da sua energia interna. Como não há variação de volume, também não há realização de trabalho. Portanto, o calor recebido ou cedido será igual à energia interna. Numa transformação isotérmica, todo o calor trocado pelo gás recebido ou cedido resultará em um trabalho, uma vez que não há variação de temperatura, também não há variação de trabalho. Logo, o calor recebido ou cedido será igual ao trabalho. Já numa transformação adiabática, não ocorre troca de calor do gás com o seu entorno. Assim, todo o trabalho realizado pelo gás ou sobre o gás resultará na variação de energia interna. Desta forma, o trabalho é igual à energia interna, só que negativa. Quando o trabalho é positivo, realizado pelo gás, observamos uma diminuição da temperatura. Quando o trabalho é negativo, no caso realizado sobre o gás, observamos o aumento da temperatura. Temos então um pequeno experimento que você poderá fazer em sua casa. Ao encher uma bola fazendo movimentos rápidos na bomba, notamos o aquecimento da mesma. Isto acontece porque o ar, uma vez comprimido rapidamente, eleva sua temperatura. Como o processo é rápido, não há tempo para a troca de calor com o meio externo. Trata-se de uma compressão adiabática. Um outro exemplo, contrário ao anterior, mas que ilustra o mesmo tipo de transformação, é o uso do aerosol, o spray. Ao mantê-lo pressionado por algum tempo, notamos um resfriamento na lata. A expansão do gás produz uma diminuição de sua temperatura. Trata-se de uma expansão adiabática. Em resumo,
as transformações isodérmicas, nós temos que o calor cedido ou recebido é igual ao trabalho. Numa transformação isovolumétrica, nós temos que o calor cedido ou recebido é igual à variação da energia interna. Já numa transformação adiabática, o trabalho é igual à variação da energia interna, só que negativa. Então, vamos responder juntos essa questão? Transfere-se calor a um sistema num total de 200 calorias. Verifica-se que o sistema se expande, realizando trabalhos de 150 joules e sua energia interna aumenta. Letra A. Considerando uma caloria igual a 4 joules, calcule a quantidade de energia transferida ao sistema em joules. Alternativa B. Utilizando a primeira lei da termodinâmica, calcule a variação da energia interna desse sistema. Vamos então para os cálculos. Se o sistema recebeu 200 calorias e uma caloria se equivale a 4 joules, então a energia recebida em joules será 200 calorias vezes 4 joules. Logo, nós temos o quê? Que o calor recebido será de 800 joules. Já na segunda na alternativa, na letra B, ele pede para, utilizando a primeira lei da termodinâmica, calcular a variação da energia interna desse sistema. Vamos então. O problema informa que o sistema recebeu 800 joules de calorias e realiza um trabalho de 150 joules. Pelo que afirma o princípio da conservação de energia, que corresponde à primeira lei da termodinâmica, todo calor jogado resultará em trabalho e variação da energia interna. Logo, nós temos que a quantidade de calorias recebida ou cedida é igual ao trabalho mais a variação da energia interna. Logo, nós temos que, olhando para os cálculos, nós temos que 800 será igual a 150 em trabalho mais a variação da energia interna. Logo, nós temos que, passando os números para o membro antes da igualdade, deixando apenas a variação da energia interna após a igualdade, nós temos que 800 menos 150 equivale a 650 joules de variação da energia interna. Vamos responder mais uma? Certa quantidade de um gás é mantida sob pressão constante dentro de um cilindro com auxílio de um êmbolo pesado, que pode deslizar livremente. O peso do êmbolo mais o peso da coluna de ar acima dele é de 400 N. Uma quantidade de 228 joules de calor é, então, transferida lentamente para o gás. Neste processo, o êmbolo se eleva de 0,02 metro e a temperatura do gás aumenta de 20 graus Celsius. Nestas condições, se termine o trabalho realizado pelo gás e a letra B, o calor específico do gás no processo, sabendo-se que sua massa é de 0,5 grama. De início, é preciso considerar que a pressão do gás se mantém constante. Logo, a força que o gás exerce sobre o êmbolo é constante e não deve ser maior que 400 N, pois o êmbolo deve subir lentamente. Caso a força fosse maior que 400 N, o êmbolo subiria aceleradamente. Assim, a força do gás deve ser 400 N e o êmbolo deverá subir com velocidade constante. Lembremos que o trabalho de uma força é calculado por trabalho vezes A é igual à força que multiplica o deslocamento, onde F é o valor da força e D o deslocamento que a força produz. Assim, nós temos que o trabalho é igual a 400 multiplicado por 0,02. Logo, o trabalho equivale a 8 joules. Alternativa B. Se o gás recebeu um calor de 28 joules e efetuou um trabalho de 8 joules, então podemos calcular que sua variação de energia interna foi de, lembrando que a quantidade de calor cedido ou recebido é igual ao trabalho mais a variação da energia interna. Logo, nós temos que, olhando para o cálculo, que a quantidade de calor
recebido é de 28, igual a 8 mais a variação da energia interna, passando os números para antes da igualdade. E a variação da energia ficando para após a igualdade, nós temos que 28 menos 8 é igual à variação da energia interna. Logo, a variação da energia interna valerá 20 joules. Assim, podemos afirmar que o aumento da temperatura em 20 graus Celsius foi uma decorrência do recebimento de 20 joules de energia. Lembrando que estudamos em calorimetria sobre o calor sensível, aquele responsável por provocar uma variação da temperatura. Poderemos então calcular o calor específico. Vamos lá? Lembra lá da equação? A quantidade de calor recebido, ou seja, é igual a massa, multiplicado pelo calor específico e multiplicado também pela variação da temperatura. Olhando para o cálculo que está aqui um pouco mais abaixo, nós temos que 20, lembra lá do que é 20? 20 joules de energia que ele recebeu é igual a massa, que equivale a 0,5 gramas, multiplicado pelo calor específico, que é o que nós iremos calcular, multiplicado pela variação de energia interna. Logo, nós temos que, multiplicando rapidamente a massa pela variação de energia interna, 0,5 vezes 20, nós temos 10. Logo, o calor recebido foi de 20, igual a 10, a multiplicação entre a massa e a variação da energia interna, multiplicando o C, que é o calor específico, nós temos que o calor específico valerá 2 joules por grama Celsius. Ficamos por aqui, aguardo vocês para a nossa próxima aula. Estude um pouco mais, que na próxima aula nós iremos aprofundar um pouco mais sobre esse tema e iremos estudar também a segunda lei da termodinâmica. Até lá!